Bem, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Cristo humano que se fez carne. Nós vamos falar do Cristo que se humanizou, né? Despiu-se de sua glória e se fez carne para estar em nosso meio. Lembrando que essa questão é uma questão interessante porque algumas pessoas, né, hoje mais em nosso meio, não se fala tanto, mas houve sim pessoas que negavam a humanidade de Cristo. E partindo aí do primeiro e segundo século, nós vamos ter aí heresias que surgiram no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Nós vamos ter origem que, influenciado pelo gnosticismo, acabavam que negando a humanidade de Cristo, tá? Negando a humanidade de Cristo. Eles ensinavam que Cristo não é real. Nós vamos um pouco mais na frente ver os textos que nos remete à humanidade de Cristo, o Cristo humano, o Cristo que se fez carne para estar em nosso meio. E aí, influenciado, como disse, Orígenes, aí no primeiro e segundo século da era cristã, que negavam a humanidade de Cristo. Nós vamos ter origem aí influenciado pelo gnosticismo. Nós vamos ter os próprios gnósticos, que negavam também a humanidade de Cristo, o Cristo humano. E eles ensinavam que Cristo não podia assumir forma de carne porque era divino, tá? Por existir nele a divindade, eles não assumiam a humanidade de Cristo. Nós vamos ver também o marcionismo, que também negavam, aí no século II também, negavam a humanidade de Cristo, também negavam a humanidade de Cristo. Eles ensinavam que Cristo não nasceu realmente, ou que não houve o nascimento de Cristo. Nós vamos ter o maniqueísmo, que negam também a humanidade de Cristo. Nós vamos ter apolianismo mesmo, é isso mesmo, perfeito, apolianismo. Nós vamos ter o apolianismo, que também negavam a humanidade de Cristo. Aí no século 4 e 5, tá? Eles negavam também o apolianismo, negavam a humanidade de Cristo. Nós vamos ter o islamismo. Rapaz, interessante que em grande maioria das vezes, e problemas no que se diz respeito a Cristo, o islamismo está inserido. Nós vamos ter eles também que negam aí a humanidade de Cristo. Dito isto, nós temos também o cristianismo liberal extremo. É um novo movimento que está surgindo aí, que também nega a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Dito isso, vamos aos textos bíblicos que aponta Cristo como humano, né? Vamos partir do princípio, vamos partir lá do início mesmo. Nós vamos partir de uma perspectiva profética, né? É óbvio. No decorrer, a revelação ela é progressiva, né? Quando eu digo que a revelação ela é progressiva, eu estou dizendo que ela tem um começo e no decorrer do tempo ela vai se desenrolando até chegar no seu ponto final. Então, partindo desse ponto, nós vamos entrar na questão profética, né? Do que foi dito, do que foi falado a respeito de Cristo, lá no livro do Gênesis já, né? Da semente da mulher nascerá um,
aqui já começa a falar a respeito de Cristo. Os descendentes os descendentes humanos de Abraão também. Nós vamos ver todo esse texto aqui que eu estou frisando para vocês, e eu vou dar referência a vocês, tá? Então, Gênesis 3,15 é a descendência da mulher, a semente da mulher. Gênesis 12,3 tá aí a descendência humana de Abraão. Deuteronômio, tudo isso falando a respeito de Cristo. Deuteronômio, profetizando um profeta como Moisés, isso também aponta para Cristo. Deuteronômio 18, 15. Nós vamos ver Salmo também, falando a respeito da humanidade de Cristo, ou profetizando a respeito do Messias, que é Salmo 22. Nós temos também Salmo de número 18, perdão, Salmo de número 8, verso 4 e 5, fala a respeito do Filho do Homem feito. Tudo isso são textos referentes a Cristo, né? Os textos já estão apontando para Cristo, já no Antigo Testamento, e existem outros mais aqui, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, Isaías 53, 2 ao 5, tem também Miqueias 5, 2, tudo isso apontando para Cristo, tá? Então, são textos referentes ao nascimento de Cristo, apontando para o nascimento de Cristo lá na frente. Como disse a vocês, a revelação da palavra ela é progressiva. Então, o texto aponta para frente, dizendo que tem é como que o texto estivesse dando um mapa, para que a gente chegue em um determinado ponto. E isso é o nascimento de Cristo, tá? O texto está apontando lá para frente, lá, falando a respeito de Jesus. Aí nós vamos ter também o nascimento do próprio Cristo, do próprio Cristo Jesus, em Mateus. Mateus 1, 18 ao 25. O Evangelho é bem enfático em mostrar que Jesus nasceu como homem e entrou na história do tempo, ou do tempo mesmo, na história do tempo. A concepção pelo Espírito Santo, a concepção do Espírito Santo, o nascimento humano, tá? Em Mateus 8, 18 ao 25. Nós vamos ver esse nascimento de Cristo aí em forma literalmente humana, tá? Então, quem nega aí a humanidade de Cristo, acho que precisa rever alguns textos que defendem essa tese, tá? Jesus esteve em corpo humano, em carne e osso. Vamos lá. As Escrituras rejeitam qualquer ideia de que a aparência de Cristo seja isolada, tá? O verbo se fez carne, João 1,14. Continuação, como eu disse a vocês, a revelação bíblica ela é progressiva, ela vai apontando. Então, nós vemos as profecias, agora vemos o nascimento, e agora vemos o verbo se fazer carne, tá? João 1,14. O verbo se fez carne. Lucas 24:30. O Espírito não tem carne e nem osso. Rapaz, isso é interessante. Muito interessante. Hebreus 2,14. Participou da carne e do sangue. Primeira epístola de João 4:2. Versículo 2 e versículo 3. Confissões essenciais da fé. Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Então, vejamos, todos os textos estão apontando aí para o Cristo como humano, tá? A gente não pode esquecer que Jesus, como humano, ele sentiu as mesmas necessidades que a gente. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, sede, ele sentiu no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 2, tá?
Em Mateus 21 também, 18, também fala, Cristo sentiu fome, tá? Cristo sentiu sede, João 4:7, João 19:28, isso são anseios do corpo humano, tá? São sede, fome e cansaço, isso também é anseio do corpo humano, tá? João 4:6, ele está cansado. Mateus capítulo de número 8:24, Cristo está com sono. São anseios do corpo humano, tá? Então nós estamos vendo aqui um Cristo que literalmente se fez humano, tá? Sentiu dores, sentiu sede, sentiu angústia. Isso são tudo anseios que o corpo humano tem, tá? Sentiu tristeza, se alegrou também, são sentimentos, né? E nós não podemos esquecer que esse Cristo, como corpo humano, ele passou pelo mesmo que a gente passou, tá? Um pouco mais abaixo nós vamos ver as emoções que Cristo sentiu, tá? João 11:30 João 11:35, ele chorou, isso é sentimento. Marcos 3:5, indignação. Rapaz, isso aqui é no mínimo intrigante, indignação, mas mesmo assim, sendo homem, ele sentiu essa indignação. Mateus, capítulo de número 26, 37, versículo 37 a 38, ele ficou profundamente angustiado. Lucas 10:21, ele se alegrou. São sentimentos que o próprio Cristo sentiu. Nós temos também o Cristo que sentiu toda esses anseios que o corpo humano sente. Então, é incontestável a gente negar que Cristo veio como homem também, tá? Como homem, Cristo foi tentado. A gente não pode esquecer que Cristo foi tentado, tá? Mateus 4:11, 4 do 1 ao 11, Cristo foi tentado. Hebreus 4:15, Cristo também é tentado. Hebreus 2:8, tudo isso mostra um Cristo que se esvaziou-se de sua glória, do seu poder e plenitude para sentir tudo aquilo que a gente sente, tá? Eu acho que a aula talvez fique um pouco mais extensa hoje, mas a intenção aqui é de trazer para vocês um bom conteúdo, tá? Jesus, como homem, ele viveu em obediência ao Pai, tá? Jesus, como homem, ele viveu em obediência ao Pai. Nós vamos ver o texto de Filipenses 2:6 e 8, diz que ele se esvaziou, se assumiu em forma de homem. Nós vamos ver Hebreus 5, do 7 ao 8, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Rapaz, isso aqui é interessante. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. João 6, 38, tem a submissão de Cristo, tá? Nós vamos ver Cristo aí submisso. Jesus também, como homem, morreu. Então, isso aqui é uma trajetória que nós começamos lá do Gênesis, né? Passamos aí pelo Antigo Testamento, Gênesis, Deuteronômio, Salmos, textos que revela, aponta para Cristo lá no futuro. E a gente está vendo aqui esse Cristo que se fez homem, se fez carne, tá? Então, Mateus, capítulo de número 27:50, ele entregou o Espírito. João 19:30, ele está consumado, ele está entregando, é o ato da consumação, ele está entregando. Romanos 5:8, ele morre por nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o homem Cristo Jesus, tá? Então nós vamos ver aí Cristo se entregando, morreu, mas também vamos ver o texto que diz que ele ressuscitou, tá? A ressurreição
de Cristo Jesus também ela é motivo para a gente se alegrar, tá? Então a humanidade de Cristo não foi descartada após a ressurreição. Preste atenção, a humanidade de Cristo não foi descartada após a ressurreição. Lucas 24, 39, vai dizer que o corpo de Cristo, após a ressurreição, tá bom? Ressuscitou com o corpo físico. Isso aqui é interessante, aproveite isso aqui. Isso é no mínimo interessante, tá? Porque tem gente que cria a imagem de um Cristo que ressuscitou em esplendor, em glória, em majestade. Não, o corpo humano, após a ressurreição não, com a ressurreição, ainda continua sendo o mesmo corpo humano, porém ainda não havia sido glorificado. Observe que alguém vai tocar em Cristo e ele diz, não me toque porque o meu corpo ainda não foi glorificado, mas o corpo está lá, tá? Isso aqui fica uma lição pra gente aqui. Se vocês forem inteligentes, vocês vão perceber que o texto vai dizer que o corpo de Cristo não foi descartado depois da sua morte. O nosso vai ser descartado? Fica aí para vocês pensarem, tá? Pensem, analisem. Vai ficar um pouco mais extenso, mas tá, no mínimo interessante essa aula, tá? Então nós vamos ver aí João 20, versículo 7, tá? João 20, versículo 7, a marca visível no corpo de Cristo. Interessante isso aqui, a marca visível no corpo de Cristo. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 11. Voltará à mesma forma. São pontos muitos basilares da nossa fé cristã. Então, a gente tem que aproveitar esses textos e gravar eles, tá? São pontos basilares da nossa fé cristã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, a primícias do que morreram, ou o homem que se entregou, tá? E o que acontece? Diante de todo esse texto, de todos esses textos que a gente trouxe para vocês, é impossível negar a humanidade de Cristo, tá? O Cristo que se fez carne, um Cristo que se entregou, um Cristo que se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Agora, nesse momento agora, a gente vai encerrar a nossa aula aqui, por enquanto. A gente temos outros assuntos que irão surgir futuramente, mas de antemão eu queria pedir a você que está vendo, ouvindo e aprendendo com esse conteúdo. Curte, comenta, compartilha e divide com alguém esse conhecimento, para que a gente venha, assim, na medida do possível, passar para o máximo de pessoas possível que precisem aprender